Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de jogos aí, fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta no momento. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Indicando um amigo, você ganha R$20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: tivemos a rodada inaugurada ontem e teve um jogo isolado entre Sport e Chapecoense. E o resultado não foi bom pra gente não. O Sport venceu a partida por 1-0, assume provisoriamente a quinta colocação com 37 pontos e fica a 5 pontos do Vasco, que hoje é o quarto colocado com 42. A rodada finaliza só no domingo, inclusive na partida entre Vasco da Gama e Bahia, ou Bahia e Vasco da Gama, já que o jogo vai ser lá em Salvador. Beleza? Informei para vocês ontem aqui no canal de que a negociação entre o atacante Zé Santos, ou Zé Vitor, né? Zé Santos, o nome foi mudado após ele ter chegado ao Vasco, com passos de Ferreira Melo. Com isso, os empresários vão pedir a reintegração dele ao elenco do Vasco, já que o jogador vinha treinando em separado, beleza? E agora uma outra situação também importante. Tá marcado para hoje às 3 horas da tarde uma reunião entre a FERJ e também a diretoria do Vasco da Gama para tentar selar esse acordo, já que ontem não houve um acordo para que o Vasco resolva o problema da dívida de R$6 milhões com a FERJ para poder dar entrada na SAF do Vasco dentro da federação. Posteriormente a regularizar isso, é que o Vasco pode dar entrada junto à CBF. Lembrando que até o presente momento a CBF não respondeu se o Vasco vai ter que quitar primeiro os R$9 milhões que deve a entidade para poder fazer a transferência, ou se eles vão permitir fazer a transferência e depois fazer o pagamento. Mas, segundo acompanhou o companheiro Felipe Rocha do Lance, ele apurou, é o seguinte: essa reunião vai ser regularizada hoje às 3 horas da tarde e bem possivelmente o Vasco já vai estar pagando. E provavelmente quem vai estar pagando do próprio bolso é o presidente Jorge Salgado, já que o Vasco hoje não tem condições de pagar e a 777 ainda não assumiu o Vasco, já que o trâmite burocrático não aconteceu. E para eles emprestarem qualquer dinheiro, tem que ser convocada uma reunião no Conselho Deliberativo para ver mais um empréstimo ponte, aquela situação toda que eu já informei vocês ontem aqui no canal. Mas deve ser resolvido hoje, beleza? Então logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, uma situação que tá dando um pouco de zoom aí e acha ter um pouco de desinformação, eu vou trazer a informação aqui logo na sequência, eu explico o contexto para vocês. Primeiro, foi definido na terça-feira, vulgo ontem, de que o segundo vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada, será o representante do Vasco da Gama na SAF. Vamos lá, eu vou explicar para vocês o detalhe. O segundo vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada, irá acompanhar o presidente Jorge Salgado no Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF após a transferência de 70% das ações para a 777. O dirigente foi indicado no último dia 15 deste mês em reunião do Conselho Deliberativo. Na ocasião, alguns membros questionaram a condução do processo e ficou decidido que outros nomes poderiam ser indicados até a última segunda-feira, dia 22, desde que tenha apoio de 15 conselheiros. Como nenhuma indicação foi protocolada na secretaria até o dia final, o Roberto Duque Estrada foi aprovado para ocupar uma das vagas do Conselho de Administração que pertencerão ao clube. Atualmente, o Conselho de Administração do Vasco da SAF é composto por 5 membros, todos indicados pelo Vasco, que detém 100% da empresa. Após a transferência dos 70% das ações para a 777, o Conselho de Administração vai passar a ter 7 membros, sendo que 5 serão indicados pelo grupo norte-americano e 2 indicados pelo clube, que terá 30% das ações. Estatutariamente, uma das vagas sempre pertencerá ao presidente da associação. E agora presta muita atenção para você não ser enganado por narrativas falsas aí
a respeito de sacanagem no Vasco e coisas do tipo. Primeiro, vamos lá. O Vasco vendeu 70% das ações dele para a 77. O Vasco não deixou de existir como clube associativo. E o clube social, ele é dono de 30% da SAF. Então, logo, proporcionalmente, ele tem que ter cadeiras dentro da SAF, né? 70% das cadeiras são da empresa que comprou a SAF do Vasco, que é a 777, e o Vasco, por ser dono minoritário, ele tem direito à cadeira no conselho. Hoje, a SAF foi instituída sem a 777, o Vasco ainda não transferiu os ativos, é só um proforme, porque primeiro você cria, depois você transfere para o novo dono. Então, num primeiro momento, vamos colocar 5 nomes aleatórios lá para compor. Passado isso, a 777 coloca o dinheiro, adquire os 70%. Em vez de ser 5 cadeiras no Conselho de Administração, vai subir para 7. Das 7, a 777 terá 5 e o Vasco 2. Aí eu vejo algumas narrativas mentirosas dizendo o seguinte: ah, mas as pessoas não diziam que quando a SAF fosse aprovada, a melhor coisa que iria acontecer era afastar os políticos do Vasco? Sim. O Vasco, ele continua sendo dono de 30% e ele não tem mais força no futebol. Mas, institucionalmente, tem que ter representantes do Vasco lá, a não ser que o Vasco um dia venda 100%. Vendeu 100%, o Vasco não tem mais ingerência alguma sobre o futebol. Então, o que acontece? De 7 pessoas, o Vasco só tem 2. Ou seja, o Vasco não tem poder decisório, ele apenas acompanha e palpita. E outra coisa que não é verdade: o Vasco tem que ter 2 representantes. Um sempre será o presidente. Hoje o presidente Jorge Salgado tem que estar numa dessas 7 cadeiras, das 2 que são do clube, porque ele é o presidente. Ano que vem o Vasco tem eleições. Vamos supor que ano que vem o Levin se candidate e ele ganha as eleições. Ele ganhando a eleição, essa cadeira que hoje é do Salgado é dele. Ah, ano que vem teve eleição, o Júlio Brandt ganhou a eleição. Ano que vem, essa cadeira que é do Salgado é do Júlio Brandt. Ah, foi o Sérgio Frias que concorreu e ganhou, a cadeira é do Sérgio Frias. Então essa narrativa de que, tá vendo aí, é tudo mentira, o Salgado tá lá, agora o Duque Estrada vai estar também. Sim, porque são 7 cadeiras e das 7 o Vasco tem que ter 2, porque ele é dono de 30%. E uma sempre será do presidente, a outra, o Conselho Deliberativo, indica um representante. Ponto, é simples assim. Quando o Júlio assumir, ou o Levin, ou o Sérgio Frias, o presidente vai ter uma cadeira e o grupo do conselho vai indicar mais um, ponto. Mas a gente vê as pessoas criando teoria da conspiração, de que é mentira, é sacanagem, os caras estão lá. Caramba, sejam verdadeiros, falem a verdade. É só isso. Isso que incomoda um pouco. Então, tô dando a informação para vocês aqui. Reclamaram do nome do Duque Estrada alguns pares internos, mas também não apresentaram nenhum outro nome. Por isso, o Duque Estrada foi eleito aí um dos representantes no Conselho de Administração. Lembrando, uma cadeira fixa sempre será o presidente, independente de quem seja, enquanto o Vasco tiver os 30% da SAF, e a outra é uma indicação interna do Vasco da Gama. Lembrando que existe o clube associativo e a SAF. No clube associativo, o Vasco tem vice-presidente de marketing, de obras e engenharia, de causas sociais, vice-presidente de futebol e tarará, tarará. Os amadores que vão ser isolados, eles vão ficar lá no clube associativo, que pode até ser que alguns vice-presidentes desses deixam de existir com o passar do tempo agora com a chegada da SAF. Mas não tem nada a ver o clube social com o Vasco da Gama SAF. E dentro do Vasco da Gama SAF são 7 cadeiras no conselho, onde o Vasco hoje tem 2 cadeiras. Deu para vocês entenderem o porquê dos nomes e como é que é feita essa composição? Lembrando que o Vasco tem ingerência nenhuma. O Salgado e o Osório cismam lá de, eu não quero isso aqui. A SAF tem 5 cadeiras. Não. Os caras voltam numa votação 5 contra 2. O Vasco não tem força. Só para vocês entenderem que essas narrativas, além de ser mentirosas, não condizem com a verdade. Para finalizar, após a indicação do Roberto Duque Estrada como um desses membros do Conselho de Administração, o Júlio Brandt emitiu uma nota dando a opinião dele da indicação do Roberto Duque Estrada. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Tenho certeza de que o Duque representará bem os interesses do Vasco no Conselho da SAF. Tem o voto de confiança e boa sorte. Para finalizar, sobre o treinador, Emílio Faro completou agora 1 mês já de Vasco da Gama e o Vasco não deve contratar um técnico. Explico por quê.
O Vasco não quer um treinador tampão. O Vasco, leia SAF. Não quer um treinador tampão. Por quê? Faltam 2 meses para acabar o campeonato. Para trazer um cara para ficar até novembro, que o campeonato acaba em novembro, e demitir e contratar outro, o Vasco não quer, acha que é perda de tempo. Segundo, é muito difícil encontrar esse cara que se sujeite a fazer isso. Então, para achar um nome livre no mercado, para chegar agora, assumir essa reta final e já fazer o trabalho para o ano que vem é difícil. E um temor que existe dentro do Vasco é como o elenco vai receber isso. Porque o elenco gosta muito do Emílio Faro e ele conhece muito bem o grupo. Então eles não sabem como o elenco vai reagir a uma troca de treinador. O treinador chega, não conhece o elenco, vai começar a mexer no estilo de jogo do time, então isso pode atrapalhar. Sobre o Vojvoda não é um técnico de largar trabalhos pela metade. Inclusive o GE fez uma matéria hoje trazendo a seguinte informação: de que ele sim está no radar da 777, tem contrato com Fortaleza só até o final da temporada e é um nome ao qual o Vasco monitora e olha de perto para ver como é que vai ser o espaço para tentar trazê-lo para a Vasco da Gama SAF num projeto para o ano que vem. Existe a possibilidade dele renovar com Fortaleza, são 2 anos muito bem sucedido com a equipe lá do Leão do Pici, mas o Vasco está observando que vê no Vojvoda uma condição de fazer um trabalho de médio e longo prazo, beleza? E, inclusive, os companheiros do Joga 10 entraram em contato com o Vojvoda a respeito dessa situação de vir ao Vasco, de não vir ao Vasco. Inclusive foi o companheiro Carlos Berbeck que entrou em contato com ele para saber o que ele achava dessa sondagem do Vasco. E o Vojvoda disse o seguinte: a verdade é que eu quero focar no meu trabalho atual. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!